Boa noite a todos. Nós estamos dando início à segunda jornada de lives temáticas. Hoje a gente está com um pouco de dificuldade com a internet, mas se por acaso a internet cair, a gente volta logo em seguida, certo? Devido às dificuldades de conexão. Nós agradecemos essa segunda jornada de lives temáticas à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia da UFAL e ao QuiCiência, que é um grupo de pesquisa voltado para o ensino, uma pesquisa em ensino e extensão em química, né? E agradecemos à Pró-Reitoria de Extensão pela possibilidade do edital UFAL Conectada. Para quem vem acompanhando, a primeira jornada de lives temáticas foi um sucesso, foi muito boa. Nós alcançamos de seguidores orgânicos 620 seguidores. A gente alcançou de pessoas que tiveram acesso ao conhecimento científico utilizando o Instagram. Nós alcançamos mais de 7.000 pessoas até uma análise analítica feita até ontem. Ou seja, isso nos mostra que o Instagram ele é uma rede social, é um meio de comunicação informal, mas que ele é passível de ser utilizado para disseminar e popularizar o conhecimento científico. Nessa segunda jornada de lives temáticas, que o pessoal que acompanha o público, vocês, pediram para que a gente continuasse com essa discussão, com esse compartilhamento de conhecimento. Então essa segunda jornada de lives temáticas, ela está bem interessante, porque a gente tentou corresponder e responder também às solicitações de temas. Então, nessa segunda jornada, nós vamos falar sobre nanotecnologia, nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos, nós vamos falar sobre analogia, arte e poesia no ensino de química. Vamos falar um pouco também sobre infecções no estômago e a ação de enzimas. Vamos falar sobre uma variedade de temas. Amanhã nós vamos começar com a professora Marta Marandino, doutora do Centro de Educação lá da Universidade de São Paulo, que ela vai conversar com a gente justamente sobre a educação não formal, que é justamente tudo que existe, todo o processo de educação fora de instituições formais, como universidade, como escolas. E vai falar um pouco também sobre a educação informal, que é isso que nós estamos vivendo, certo? E para fechar, como todas as nossas jornadas temáticas, a gente vai ter um tema também voltado para psicologia, porque em tempos atuais nós temos muitas dificuldades. Muitas pessoas estão tendo dificuldades para lidar com esse período de isolamento. Então a gente trouxe a presença do psicólogo Paulo Tiago, que vai conversar um pouco conosco sobre você que não tem mais razão para viver, ou conhece alguém que anda repetindo muito essa frase. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Será que não temos mais razão para viver? E agora? O que devemos fazer? Então o objetivo das lives é justamente disseminar o conhecimento e proporcionar um crescimento, não só intelectual, mas emocional também, afetivo, para que a gente possa juntos, unidos, de mãos dadas, a gente possa crescer. Na live de hoje, a gente vai conversar com o nosso magnífico reitor, José Aldo Tonholo. Eu queria falar para vocês, antes de convidar o nosso reitor, que a UFAL ela tem feito muitas ações durante esse período de isolamento social. A UFAL ela participa de pesquisa nacional que analisa a saúde mental de profissionais de enfermagem. A UFAL está inserida, e a gente começa como Instituto de Química e grupo de pesquisa em ciência. A gente também está inserido, e a UFAL está muito empenhada nisso, que é a Marcha Virtual pela Ciência no Brasil. A UFAL, de maneira oficial, ela está promovendo o webinário com conferências, capacitações e seminários online aberto a todos os públicos. Então é só acessar a página da UFAL e fazer a inscrição nesse webinário que vai ocorrer, assim como participar das nossas lives temáticas. A universidade, ela liberou a colação de grau e as defesas de TCCs online, ou seja, isso é uma conquista muito grande pra gente, os alunos estavam esperando e aguardando por isso. Os alunos que estão precisando de atendimento psicológico, a UFAL ela disponibilizou esse atendimento para os alunos online, ou seja, se você é aluno da UFAL e você está precisando conversar um pouco, passando por dificuldades, procure o sistema de atendimento psicológico da UFAL, que ela está dando esse suporte. A unidade de educação infantil, ela está auxiliando as famílias durante esse distanciamento, e a Prograde, ela abriu o edital de monitoria online.
além da Pró-Reitoria de Extensão, que prorrogou o prazo de submissão de projetos de extensão. Eu vou convidar o reitor para estar conosco, para conversar mais com a gente sobre essas ações que a UFAL tem feita e para abrir, né, essa jornada de lives temáticas junto com essa marcha virtual pela ciência que a UFAL também está inserida no Brasil. Vou convidar o professor, só um minutinho. Vou retomar para vocês o comunicado de que a nossa internet ela não está 100%. Então, se por acaso a internet cair, vocês aguardam um pouquinho com paciência, que nós voltaremos e fazemos o mesmo esquema de antes. A gente junta uma live com a outra, renderiza e coloca no feed, certo? No IGTV, para quem não tiver a oportunidade de acompanhar. Acabei de convidar o professor, estou aguardando ele aceitar o convite. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. A UFAL foi a primeira universidade a fazer a colação de grau não presencial e também a primeira a fazer a colação de grau para estudantes da saúde PEMA. Tô lendo isso aqui. Cadê, professor? Tá, o professor acabou de avisar que tá trocando de aparelho, vai pegar outro telefone. Enquanto isso, eu vou apresentar para vocês o currículo do nosso reitor, certo? O professor doutor José Aldo Tonholo, ele é bacharel e licenciado em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Mestre e doutor em Fisicoquímica pelo Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Ele é professor titular da Universidade Federal de Alagoas, vinculado ao Instituto de Química e Biotecnologia. Na área de gestão, em ciência, tecnologia e inovação, ele atua em sistemas de inovação, empreendedorismo inovador, proteção do conhecimento, transferência de tecnologia, interação universidade-empresa, que é uma pauta que a gente pode aproveitar, né, e conversar um pouquinho mais, incubadoras de empresas, parques tecnológicos, é orientador no quadro permanente do PPG-QB, que é o programa de pós-graduação pós-graduação em Química e Biotecnologia, é orientador também do Profinit e da rede Renorbio. É membro integrante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Nanotecnologia para Marcadores Integrados, é bolsista Produtividade DT-CNPq desde 2006, foi diretor da Associação Brasileira de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas entre os anos 2003 e 2009. Desde 2015, exerce a função de pró-reitor do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Foi pró-reitor da Universidade Federal de Alagoas de Pesquisa e Pós-Graduação nos períodos de 2001 a 2003 e de 2008 a 2011. E atualmente é o nosso reitor. Ou seja, um excelente currículo, né? Competente. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho o nosso reitor para conversarmos com ele. Ele informou que está trocando de aparelho, porque o aparelho que ele estava usando não estava sendo possível a gente conversar com ele. Aí eu peço, professor, que quando o senhor entrar, o senhor dê um oi, porque como o senhor vai trocar de aparelho, eu não sei se vai trocar também o perfil do Instagram que você vai utilizar. Não sei se vai entrar também pelo da Adriana. Lembrando para vocês que a universidade ela é sustentada em 3 pilares, certo? O ensino, a pesquisa e a extensão. E a UFAL ela não está parada. Eu toco muito nessa tecla, porque a universidade, ela mesmo em período de isolamento social, ela continua com suas atividades ativas. O ensino, a pesquisa e a extensão. Tudo da maneira que é possível ser feita, né? O ensino, os professores estão promovendo cursos e disciplinas na plataforma Moodle online, onde os alunos têm a oportunidade de não ficar ociosos, né? De estarem inseridos em alguma atividade pedagógica, docente, para fazer a grade curricular acontecer. As atividades de pesquisa, as que podem estar acontecendo à distância, elas continuam acontecendo. Revisão de literatura, produção e leitura de artigos científicos. E a atividade de extensão também continua na ativa. Ou seja, a Pró-Reitoria de Extensão ela lançou justamente a UFAL Conectada, que é justamente para proporcionar para toda a comunidade acadêmica que tenha ideias, que tenham iniciativas interessantes para fazer a extensão acontecer, esse compartilhamento de ideias, essa interação com a comunidade, com a sociedade, a comunicação, o FAO Portas Abertas também no meio virtual. Ou seja, a gente está em contato
com o público, né? Compartilhar esse conhecimento, as pesquisas que são feitas, dialogar. A importância do diálogo. As jornadas de lives temáticas, elas estão inseridas justamente dentro dessas atividades de extensão em modo virtual. E é interessante citar para vocês que a gente sabe que a educação, existe a educação formal, que é a que acontece dentro de nossas instituições formais, a universidade, as escolas, os colégios, e existe a educação também não formal, que é aquela que acontece em centros de ciência, nos museus, que é com a professora Marta Marandino, vai conversar um pouco conosco sobre isso amanhã. E existe a educação informal, que é aquela justamente que acontece sem a gente perceber, de maneira até involuntária. A gente entra no Instagram, começa a passar nos stories e de repente a gente cai numa jornada de lives temáticas, gosta do que está sendo discutindo e fica. É um processo de educação informal. Você não é obrigado a ficar, você não tem um processo formal de inscrição, ou seja, você pode entrar e sair a hora que você quiser e você vai absorver o conhecimento que você tiver interesse, que de repente atraiu você. É um processo de educação informal. Então, à distância, EAD, nós estamos fazendo pela jornada de lives temáticas um processo de educação informal à distância. Ou seja, você está tendo a oportunidade de participar de um evento científico de maneira informal. Ou seja, a gente trabalha com os 3 pilares: educação formal, não formal e informal. O professor Tonholo, através do Instagram da professora Adriana, ele está informando que não está conseguindo enviar a solicitação, mas eu vou realizar o convite para ver. Aguardando. Todo mundo de dedos cruzados. Ah, conseguiu! Muito bem! 3-0. Que felicidade que vocês conseguiram conectar aí. Não, estava dando algum chabu aqui no Instagram que não estava aceitando a inscrição. Tudo bom, professor? Tudo bem, como é que vão vocês? Estamos bem, né? Na realidade, na medida do possível, nesse isolamento social. Mas agora o isolamento social vai se acirrar cada vez mais, né? E a gente vai ter que usar cada vez mais as mídias sociais. Eu estava aqui conversando com o pessoal e eu estava apresentando, eu li o seu currículo para que o pessoal tivesse conhecimento sobre todo o trabalho que o senhor tem feito durante essa trajetória todinha acadêmica e que justifica até de certa forma a escolha, né, do senhor na reitoria da nossa universidade. Aí, professor, eu li um pouco sobre as ações que a nossa UFAL tem feito durante esse período de isolamento social. E antes da gente dar uma real abertura para essa jornada de lives temáticas e a Marcha Virtual pela Ciência, eu queria que o senhor falasse um pouco de como a UFAL ela tem lidado com esse período de isolamento social. Já agradecendo a sua presença e estar conosco. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui com vocês, é um privilégio muito grande estar numa ação desenvolvida pela equipe da Química, que definitivamente agora é digital, né? Acho que os grupos da Química sempre foram muito resistentes a essas novas tecnologias e agora a gente vai ter que abraçar essa causa, né? E espero que daqui a pouco a gente já tenha infraestrutura suficiente para começar as atividades da pós-graduação e na sequência na graduação também pela via digital. Reforçando aí, né, meu agradecimento à Monique, a toda a equipe aí do Grupo Que Ciências, né, o pessoal do Instituto de Química e Biotecnologia, o resto da universidade que está nos assistindo aí. É um privilégio sempre muito grande estar aqui podendo falar para vocês. Né, e dessa vez, um privilégio muito especial, que é a primeira vez que eu vou falar para o pessoal da Química como reitor da universidade, né? É verdade. Infelizmente não presencialmente, mas certamente com o coração aí com todos vocês. Então eu tenho primeiro que elogiar a ação desses seminários, que eles são fundamentais não só para a divulgação do conhecimento, mas nesse momento muito importante para garantir que a gente tenha o mínimo de cuidado, o mínimo de contato e que a gente não enlouqueça. Cuidar das pessoas é tão importante quanto cuidar da saúde das pessoas, é importante cuidar da cabeça das pessoas também. Né? E eu acho que esses momentos são extremamente importantes para as pessoas trocarem informações, se posicionarem,
se sentirem respaldados pelos colegas da unidade acadêmica, pelos colegas de profissão, pelos estudantes, né, pelos colegas da nossa sociedade que aqui estão reunidos. São novas formas que a gente vai ter que aprender a lidar com elas, né? Verdade. Desde que a gente assumiu a Universidade Federal de Alagoas, logicamente a gente já sabia a universidade que a gente ia encontrar, não foi nenhuma grande surpresa o que nós encontramos, por isso que vocês não vão me ver aí falando na imprensa ou nas conferências de herança maldita, coisa desse tipo. A gente já sabia o que ia encontrar, sabia muito bem o que estava funcionando, sabia o que não estava funcionando. A gente sabia muito bem o tamanho do buraco. A gente só não sabia a profundidade. A profundidade a gente está descobrindo agora. Mas, de outro lado, para nossa surpresa, a gente conhecia muito bem a UFAL que funcionava, e agora a gente está tendo a oportunidade de conhecer outras UFALs que a gente não sabia que funcionavam e que estão dando resposta agora nesse momento crítico. E a nossa posse aconteceu, Monique, no dia 28 de janeiro. Né, completou agora 3 meses. Desde então, a gente não teve absolutamente um dia dentro daquilo que a gente poderia chamar de normalidade. Não teve um dia de dizer assim, a rotina dessa semana vai ser essa, né? A gente vai ter segunda-feira reunião disso, terça-feira reunião disso, quarta-feira reunião disso, ou vai ter visita no campus de cá, no campus de lá, na unidade acadêmica, porque desde o momento em que a gente assumiu, começaram os contratempos. Primeiro, com relação ao orçamento. Depois, a história do SISU. E a gente teve que assumir no meio do caminho, né? Foi um sobreesforço hercúleo do grupo de transição, particularmente lá da equipe liderada pelo professor Amaurina Prograde, que começaram a trabalhar em paralelo com a gestão anterior desde o mês de dezembro, e se não tivesse começado a trabalhar naquele momento, a gente não teria trazido o SISU com sucesso. Tivemos uma confusão danada na realização do SISU, particularmente no processo de heteroidentificação, que foi extremamente complicado, mas a gente superou isso e a gente conseguiu realizar isso com sucesso. Logo na sequência veio a questão do orçamento, em que o orçamento foi aprovado pela União. A UFAL começou o ano já com um orçamento 42% menor do que o do ano passado. Né? Detalhe, até então, os orçamentos vinham e lá para março, abril, o governo contingenciava. Dessa vez não teve nem orçamento, ele já veio cortado de origem. Né? Então a gente tem que fazer o se vira nos 30 com 42% a menos de orçamento. Aliás, diga-se de passagem, né, a gente já está em maio, a última versão do orçamento foi agora publicada no dia 29 de abril, não está fechada ainda, e até hoje o pessoal da Câmara está fazendo mexe-mexe no nosso orçamento. Daqui para sexta-feira a gente pode ter alguma surpresa positiva ou negativa ainda, né? Quer dizer, é uma exceção absoluta. Nós estamos entrando no mês de maio, quase metade do ano, e a gente não tem orçamento para trabalhar no ano, né? Então são as aberrações da vez aí, né, desse desgoverno que a gente tem, né? Mas que a gente vai ter que conviver com ele. A gente já sabia que encontrar esse governo, já vai ter que aprender a conviver com ele. Bom, não se resolveu ainda a questão do orçamento, se resolveu a questão do SISU. Vamos preparar para fazer as matrículas, começamos a fazer as matrículas dos estudantes, particularmente dos novos estudantes, estoura o Covid. Aí, no dia 16 de março, que era o dia previsto para reinício das atividades, a gente teve que tomar a dura atitude de suspender o calendário acadêmico antes que ele acontecesse. Por quê? A gente estava numa situação muito crítica. O Covid já era real, né, em várias regiões do país, e exatamente no dia 16 de março, a Universidade Federal de Alagoas ia recomeçar suas atividades presenciais, não só com o pessoal daqui, com muitos estudantes, já estudantes da UFAL, que moram em outros estados, que moram em Pernambuco, moram na Bahia, moram em Sergipe, moram no Ceará, né, e que estariam migrando para o estado de Alagoas para assistir às aulas, mas muitos estudantes novos,
né, e a gente receberia, naquele momento, dos quase 29 mil estudantes da UFAL hoje, com os novos alunos selecionados, nós receberíamos alguma coisa em torno de 3 mil estudantes de outros estados. Sem contar que a UFAL é um polo de trânsito. Cada um dos nossos campos, das nossas unidades fora de sede, né, é o tempo todo movimentada com ônibus de estudantes das prefeituras do interior que levam e traz o tempo todo. Dezenas e dezenas de ônibus aqui em Arapiraca, em Delmiro, em Penedo, em Santana, né, em Palmeira. Né, esses ônibus circulam o tempo todo. Imagine a bomba relógio que a gente tinha montada. Recomeço de atividade didática, de graduação, de pós-graduação, com 3 mil estudantes vindo de outros estados, alguns deles estados que o Covid já estava deflagrado, e ao mesmo tempo a gente trazendo esses estudantes para ficar em contato com aqueles alunos que de noite vão pegar o ônibus e voltar lá para o interior, lá para Santana de Ipanema, lá para Coité do Noia, lá para Atalaia, né? E iam levar de volta esse contato para suas famílias. Né? Naquele momento, a atitude que a gente tomou com os diretores, não foi uma atitude isolada da reitoria, foi uma atitude extremamente difícil. Nós somos extremamente criticados, particularmente pelas outras instituições de ensino. Mas a gente estava numa realidade diferente. A gente tinha uma dependência de vinda de estudantes de fora e um trânsito interno no estado muito grande. Isso colocaria, Monique, em risco todo o nosso estudantado, nós, professores, os servidores e toda a comunidade que faz parte da UFAL. Só para lembrar que a UFAL... prudente, né, professor? Foi uma decisão sensata, discutida, né? Naquele momento, a gente titubeou muito se tomaria ou não, foi uma decisão muito difícil. Hoje eu olho para trás com muita tranquilidade, eu tenho certeza absoluta que foi a decisão mais acertada. É só para reforçar, a comunidade da UFAL tem 45 mil pessoas, entre estudantes, técnicos, docentes, terceirizados, e mais a comunidade que transita no meio da universidade, sem contar o hospital universitário. Tá? Então, é uma comunidade muito grande. E isso nos levaria aí à situação de segunda ou terceira maior cidade do estado, talvez terceira maior cidade do estado, ou quarta, mas com uma propriedade. Muita gente transitando e disseminando isso para o resto do estado. Então, naquele momento, foi uma decisão muito difícil, mas era a decisão acertada a tomar. E aí veio a bola de neve, né? Suspende a aula, mas continua as atividades. E aí a gente está numa situação absolutamente atípica, que ninguém nunca viveu antes. É uma situação completamente diferente daquela situação que a gente vivia antes de greve, né? Antes a gente fazia greve, marcava uma reunião do Conselho Universitário, e o Conselho Universitário deflagrava, né, estudos para um novo calendário acadêmico, a gente retomava as atividades tranquilo. Ontem eu estava numa mesa redonda com o pessoal da FEComércio, e a palavra do momento agora é o novo normal, né? O que era normal e agora o que vai ser o novo normal. A gente não sabe. Né? Então, toda e qualquer atividade que for planejada para o futuro vai ter que levar em conta o novo normal, que a gente ainda não sabe o que é. Então, a gente agora está no momento crítico, e hoje mesmo a UFAL soltou uma nota clamando para as pessoas prezarem pelo isolamento social. Na reitoria mesmo, a gente apertou o cerco, né, das atividades presenciais, só aquelas que forem absolutamente indispensáveis. Recomendamos que todas as unidades acadêmicas e setores também façam isso, né, porque a gente está no período mais perigoso para a contaminação. E aqui vem aquela fala clássica, né, de que 70% da população vai se contaminar com o isolamento, sem isolamento, com lockdown, sem lockdown. É verdade. O problema é que se contaminar todo mundo ao mesmo tempo, não vai ter hospital, não vai ter sistema de saúde. Então, hoje, na página da UFAL, a gente ressaltou a importância do isolamento social numa nota técnica que foi tomada pelos diretores
todos os diretores, no fórum de diretores, a nota foi aprovada pela Associação dos Docentes, a do UFAL, pelo Sindicato dos Trabalhadores da UFAL, o Sintufal. E ela foi endossada pela reitoria, já está publicada ali a nota na página da UFAL. Essa nota está sendo trabalhada desde sexta-feira e, para nossa felicidade, encontrou pleno respaldo no governo do Estado, e o governador ontem, né, emitiu um novo decreto, endurecendo as regras do isolamento social, fechando algumas atividades que antes estavam permitidas, no sentido de fazer esse recolhimento do pessoal, né, para evitar o contágio. E ontem também foi liberada a nota da Comissão Científica do Consórcio Nordeste, que corrobora a importância do isolamento social com vistas à supressão, né, do eventual colapso do sistema de saúde. Mas, infelizmente, tem muita gente no estado de Alagoas que ou não entendeu a ideia de isolamento social, ou está brincando com fogo e não vai se queimar, vai queimar todo mundo. Uma vez doente, vai ter que bater no sistema de saúde. E aí a gente vai ver que pagar Unimed, pagar Golden Cross e depender do SUS, vai ser exatamente a mesma coisa. Tá? Não vai ter rico, não vai ter pobre. Né? Se a gente não preservar agora o isolamento, não radicalizar com o isolamento, o lockdown vai ser inevitável, porque o colapso dos leitos do sistema de saúde vai ser iminente. Então, na verdade, se o isolamento for muito bem feito agora, a gente consegue evitar uma situação mais acirrada. Se o isolamento não for feito agora, a gente está com riscos de vida. E a UFAL não está trabalhando só em fazer estudos e pedir clamor para a comunidade para se isolar, não. A UFAL está trabalhando sério em várias outras áreas, viu, Monique? Vale destacar que as atividades administrativas da UFAL não pararam nem um segundo, não tem um processo de contratação atrasado. Todas as contratações, enquanto tem muito reitor chorando as pitangas aí com medo do MEC, todas as contratações que tinham que ser feitas nós fizemos, de servidores docentes, de servidores técnicos, de professores visitantes, né, inclusive no IQB, né, que nós recebemos nesse período já professores efetivos e professores visitantes. Mas não vamos abrir mão de fazer essas contratações, até porque essas pessoas não estão entrando paradas, elas estão entrando e já estão trabalhando, já estão pegando no pesado, né? Repito muito, eu toco muito na tecla em dizer que a UFAL ela não está parada. Porque todos os pilares estão funcionando, todos os departamentos estão funcionando dentro da realidade. Não é dentro do que é possível, não. Eu diria que, administrativamente, nós estamos trabalhando na normalidade. Tá? Não tem processo de CPPD atrasado. A professora Andréia está nos assistindo aí, ontem recebeu a progressão dela, tá? Que está funcionando. Tem mais processos voando aí na CPPD, na CIS, lá na Progep, não temos nenhum processo de progressão atrasado, os processos de compra estão andando regularmente, os processos de progressão, os administrativos, de afastamento, está tudo funcionando. Tá? E eu posso me gabar de dizer isso, porque, e aí eu quero reforçar isso, né, a nossa comunidade da UFAL, os nossos servidores técnicos, os nossos servidores docentes, são sim motivo de orgulho para o estado de Alagoas. E a gente está mostrando como se faz e como se faz bem feito. E aí tem mais, além de... A única coisa que a gente não está fazendo é em atividade didática presencial, porque isso é desrecomendado, não só pelo decreto do governador, que nos proíbe isso, na verdade não desrecomenda, mas como a OMS desrecomenda. Mas as atividades de pesquisa continuam normalmente, edital do PIBIC, do PIBIT, apesar da facada nas costas que a gente levou do CNPq, né? E da CAPES também, né? Os editais da pós-graduação, as seleções foram feitas, as bolsas que eram possíveis foram implantadas. Isso está acontecendo dentro da normalidade atípica que a gente tem no país hoje, mas no que depende da gestão dos servidores da universidade, está tudo funcionando. E eu vou além. A gente não só está trabalhando para dentro, não, viu? A gente está trabalhando muito para fora.
Muito, muito, muito. E eu vou dizer para vocês que devem estar acompanhando aí as redes sociais da UFAL, Instagram, basta entrar lá na página da UFAL e verificar o número de notícias novas por dia. Todo dia, 6, 7 notícias novas. De notícias positivas. A gente pediu agenda positiva, porque é um momento que nós precisamos mostrar que nós estamos ativos. As ações Não se positivas. engane. Qualquer tentativa de ilação que a UFAL está parada é motivo para pancadaria do Ministério da Economia, do governo federal, para cortar salário, né, para jogar a gente na lama, e a gente não pode cair nessa cilada. Então, nós temos que usar todo o nosso poder de comunicação para mostrar que nós estamos trabalhando, sim, nós estamos fazendo os alunos defender mestrado, doutorado, fazendo qualificação, nós estamos publicando os nossos artigos, né, o pessoal da Química está aí publicando a todo vapor, da UFAL toda. Todo mundo ativo. A gente está trabalhando, está todo mundo ativo. E aí eu quero destacar, além do nosso, isso aí não é excepcional não, isso é o nosso dia a dia, é a nossa briga diária. Excepcional é o trabalho voluntário que está acontecendo na Universidade Federal de Alagoas, que está salvando vidas no estado todo. É o trabalho que o IQB lidera aí, junto com a Química, com o CETEC, com a Física, com a Farmácia. Maravilhoso, maravilhoso, né? professor. Do STICA, né? Esse trabalho de voluntários que estão trabalhando aí nos saneantes, né? Que é um trabalho lindo e que está salvando vida, né? Não só de dentro da UFAL, mas do lado de fora. Itens que estão sendo levados para os hospitais, para o sistema de saúde. Até IML veio pedir ajuda para a gente, o HGE veio pedir socorro para a gente. Né? A gente está socorrendo a todos esses. Eu não tenho aqui de cabeça, mas mais de 10 mil, 15 mil litros de saneantes aí foram liberados até agora. Né? Esforço individual de muitas pessoas, colaboração com o setor industrial, com o setor de comércio também, né? A produção das máscaras, que é fundamental, que está acontecendo em todos os lugares aí da UFAL, o grupo do LCCV, do IC, mais de 60 voluntários trabalhando nas suas máquinas de impressão 3D em casa, pessoal do interior ajudando, o pessoal do SEBRAE cedendo máquinas, Senai cedendo máquinas, né? Pessoal da Química, da Física, da Matemática, fazendo estudos específicos para o governo do estado com relação ao Covid, a equipe do IGEDEMA, se vocês prestarem atenção, todos os gráficos oficiais do governador tem o selinho da UFAL, tem uma equipe do IGEDEMA trabalhando dia e noite e soltando todos os mapas que são usados pelo Consórcio Nordeste e pela UFAL, viu, Monique? Então, a turma de Arapiraca, que está se preparando agora para montar o laboratório, para ajudar nas análises de testes, né? O grupo do ICBS, junto com o pessoal da Química, da Farmácia, que já colocou o laboratório para funcionar. Não sei se vocês notaram, né, os indicadores desses últimos dias aí, que teve uma explosão de casos no estado. É lógico que teve uma explosão de casos, mas teve uma explosão de evidência de casos, porque o ICBS entrou com todo o gás, apoiado pela gestão, com financiamento daqueles recursos do MEC, o mesmo, né, que a Química recebeu também, né, e pôde multiplicar em 2 vezes mais do que o LACEN já estava fazendo de teste. E nós temos capacidade de ampliar ainda mais agora, né, com o grupo de Arapiraca, que, no nosso entendimento, deveria ser os testes de Covid lá em Arapiraca, até para diminuir esse tempo de lá para cá. Hoje, o estado de Alagoas tem um problema gravíssimo, que é a falta de dados com relação à epidemia, para tomar as providências. Né? A gente não pode falar em acirramento, em lockdown, em afrouxamento, se não tiver dados muito concisos. Né? E se não tiver testagem, a gente não pode falar nisso. Né? E a UFAL está aí trabalhando nisso. Mas a UFAL está trabalhando em várias outras frentes. A equipe da economia, a equipe da FALE, da Letras. Coisa mais bonita que assistir essas conferências que estão sendo transmitidas aí pelos canais do UFAL Mais Conectada. Mais de 3 mil pessoas fazendo treinamento de Moodle, fazendo treinamento de redes sociais, de ensino à distância, né? Treinamento específico. Suporte, né? A UFAL dando suporte o tempo inteiro. A sociedade toda, quem está fazendo não é só a UFAL, não. Tá? A sociedade. E aí você vê os meninos da Letras Libras lá, de tradutores, intérpretes de Libras, né?
trabalhando, fazendo um trabalho voluntário, isso não tem preço, isso é lindo, né? Então, só para encerrar esse primeiro bloco, Monique, eu acho que quando a gente assumiu a gestão, a gente já sabia algumas das mazelas, conhecia algumas das nossas virtudes, mas não tinha ideia do cenário que a gente ia encontrar atípico por conta do Covid. Então, a gente teve que aprender o que teria que aprender, de bom e de ruim, e teve que exercitar criatividade e capacidade de organização, de trazer o pessoal o tempo todo. É muita gente esperando a decisão da UFAL para tomar frente. Se não fosse a UFAL tomar frente de suspender as suas atividades, as outras universidades não tinham feito isso, inclusive as privadas. Se a UFAL não tivesse muito mais, né? Não teriam parado, ou teriam parado tardiamente, e hoje a situação estaria muito mais caótica. Se não fosse a UFAL provocar o governo do Estado, não teríamos hoje o gabinete de crise instalado e funcionando. Se não fosse a UFAL provocando o tempo todo, não teríamos o planejamento com relação aos leitos. É só para lembrar aqui, né, que a UFAL foi a primeira universidade a entregar para o MEC, e olha que a gente tinha menos de 30 dias de gestão, foi a primeira universidade a entregar o plano de contingência para o MEC. O Hospital Universitário da UFAL foi o terceiro da rede EBSER a fazer entrega do plano de contingência. Então, a gente está trabalhando muito, porque a gente tem gente boa, com competência para fazer essa universidade funcionar bem. Acho que a gente tem ouro na mão, né? O maior valor que a gente tem na universidade são as nossas pessoas, e eu estou encontrando muito respaldo nas pessoas, no sentido de reverter aquele quadro negativo que a gente se encontrava, e resgatar uma UFAL que, mesmo em tempos de dificuldade, consegue enxergar a luz ali à frente, consegue se ver útil, consegue se ver interagindo com a sociedade alagoana e ser chamada a participar. Uma coisa que a gente tinha sido esquecida nos últimos tempos, né? A química sabe disso mais do que ninguém. Quando você abre aquele relatório dos domes sanitários lá, dos saneantes da química, olha a última página, e você vê o número de urólogos que tem ali, Monique, é muito bonito. Você vê as empresas que estão ajudando, os órgãos de governo, as instituições, né? São mais de 50 instituições hoje ajudando, né, nesse projeto da Química, trabalhando junto com o Instituto de Química e Biotecnologia e os outros colegas da UFAL. Então isso é muito gratificante, é uma coisa que a gente tinha esquecido, que a UFAL fazia parte da sociedade alagoana, mas parece que a gente estava encastelado, né? Estava num castelo de marfim, né, nos últimos tempos, e agora a gente está quebrando esse castelo de marfim e está começando por força da ocasião, mas também por proatividade da nossa parte, coletivamente, a gente está conseguindo vencer essa barreira. Professor, é muito gratificante e causa muito orgulho a gente ter essa liderança na universidade, né? Porque quando a gente vê que a pessoa que está regindo, que está conduzindo a universidade, ela tem essa força, ela acredita na UFAL, ela acredita na interação da UFAL com a comunidade, na UFAL com a sociedade, nessa criação de parcerias. Isso gera na gente também, que é o corpo da universidade, isso produz dentro de nós o mesmo desejo, a mesma coragem de ir adiante, de fazer mais, de olhar para frente. E eu digo isso não só baseado na minha opinião pessoal, mas pelas pessoas mesmo que fazem a comunidade, que a gente acompanha, que a gente conversa, os professores, os alunos, os técnicos, as pessoas de fora, que elas estão tendo também a oportunidade de ter uma UFAL mais próxima, mais de perto. E aqui também nos comentários, eu não posso deixar de falar, já que a gente está fazendo uma live aqui no Instagram, tem muitos comentários dizendo que tem muito orgulho dessa equipe, que tem orgulho da UFAL, que o pessoal é sempre ativo, o pessoal dando parabéns, professor, a sua gestão, o pessoal tem sentido bastante orgulho, dizendo que está sendo feito um trabalho maravilhoso, que tem mostrado que a UFAL é capaz. Então, assim, é de extremo orgulho, é um trabalho competente e que a gente se sente feliz em fazer parte dessa equipe. A Rosângela comentou aqui, o verdadeiro líder, diferença de chefe. Isso é verdade, né? Professor, a gente amanhã vai ter início
que foi lançado pela SBPC, a Marcha Virtual pela Ciência, né? Que é justamente essa segunda jornada de lives temáticas, assim como o webinário, que foi lançado também oficialmente pela UFAL na página. Tudo isso são iniciativas dentro dessa marcha virtual pela ciência. Qual a importância, professor, da UFAL estar inserida nesse contexto, numa iniciativa do Brasil? Olha, eu acho, Monique, que você enfiou o dedo numa ferida aí que é quilométrica e esse discurso é necessário, tá? Ciência, educação, saúde nunca foram levados a sério nesse país, né? E eu não estou fazendo uma crítica destrutiva e jogando a toalha e me eximindo da responsabilidade, não. Eu estou dizendo que a gente tem que ter muita capacidade de trabalho coletiva, tem que ter muita abnegação, tem que ter muita dedicação para se mostrar imprescindível, né? Eu não gostaria de usar não aquela expressão da mulher de César, mas é verdade, né? A gente está precisando de mostrar cada vez mais que nós, né, somos honestos e que a gente trabalha e que a gente dá resultado. Só que a gente tem que fazer isso do jeito certo. A gente tem que fazer isso mostrando efetividade, ação, mostrando resultado, mostrando que a gente está fazendo a diferença. Quando a UFAL mostra o que ela está fazendo, por exemplo, na área de saúde, né, e que vocês acompanharam recentemente, né, o hospital universitário, né, objeto de várias críticas, né, no ano passado a gente recebeu uma enxurrada de críticas ao hospital universitário. O que aconteceu que agora o hospital universitário funciona? Em menos de 60 dias de gestão, a gente aumentou em 18% os leitos, mas não é só aumento de leito, não. Nós aumentamos na capacidade de trabalho do hospital universitário com 38 leitos específicos para o Covid, e aí eu quero destacar que é o único hospital do estado de Alagoas que tem uma unidade específica para Covid, com diferença de pressão, isolada, inclusive 14 UTIs completíssimas. Sabe quanto dinheiro teve novo para fazer isso? Zero. Né? Isso foi feito com o suor da equipe técnica do hospital universitário. Logicamente, a gente deu uma força danada pelo UFAL, a gente tirou a empresa de manutenção da UFAL e colocou lá no hospital para essa emergência. As obras pararam no campus para a gente dar essa efetividade. Em 60 dias, a gente conseguiu fazer uma unidade nova, com 38 novos leitos, 14 UTIs, que estão lá servindo a comunidade alagoana. Informação de agora à noite, que tem 12 leitos de UTI já ocupados e 2 prometidos para serem ocupados pelo regulador até amanhã. Tá? Ou seja, a gente está mostrando resultado. É possível. Teve dinheiro novo? Nem um centavo. Nem um centavo. E por que foi possível agora e antes não foi? Competência, capacidade de gestão. E não é minha, não. É coletiva, tá? O time do Hospital Universitário é um time de ouro. E a gente tem que estender, vou ressaltar aqui o que eu já falei na televisão essa semana, a gente tem que estender tapete vermelho para a equipe do HU. São heróis, extremamente organizados, competentes, né, e estão dando o recado, estão dizendo para que vieram, e não estão fugindo à responsabilidade. Quando você recebe no Zap um recadinho de uma colega dizendo, professor, eu estou aqui afastada porque eu estou com um problema no joelho, segunda-feira eu volto para a junta médica, eu estou doida para entrar e quero ser voluntária para entrar na unidade Covid. Uma profissional da saúde, quando te manda esse recado, você fala, nossa, lavei a alma para essa semana, né? O pessoal está querendo pegar no pesado, está acreditando que é possível. Eu acho que a gente tem que trazer esse crédito que a gente está se dando e a gente tem que aportar esse crédito para a sociedade começar a entender a importância de acreditar na universidade. A universidade tem que parar de ficar chorando as pitangas, tem que parar de simplesmente fazer lamúria e começar a mostrar do lado de fora o que ela faz pela sociedade. E a gente já está aprendendo a fazer isso, viu, Monique? Quando você faz o Que Ciência Online, aí você está fazendo isso, tirando da UFAL para o lado de fora, mostrando para o lado de fora que é possível fazer. Nós já fizemos isso no ano passado, no mês de abril,
quando a turma do Que Ciências foi pendurar os seus cartazes lá na praça, lá no calçadão. Lembram que a gente teve a Marcha da Educação no mês de Isso. abril e depois no mês de junho, e que a gente foi pendurar um varal lá com os nossos cartazes, né? Nós fomos lá mostrar para a sociedade lá no calçadão que a gente faz e que as pessoas, por vezes, né, não conseguem fazer, né? Me preocupa muito que a sociedade não conhece o que a gente faz, mas me assusta quando o próprio governo federal não entende o que a gente faz. Né? E aí eu vejo as maldades que estão acontecendo por conta do MEC, da CAPES, do CNPq, né, que deveriam estar olhando com muito mais carinho para as universidades, para a educação como um todo, né, e a gente tem muito que evoluir nessa conversa ainda com o MEC, com o CAPES, com o CNPq. Eu estou muito feliz que nesse momento, pelo menos no CNPq, nós temos uma figura genial lá, que é Evaldo Vilela, que é um colega nosso, um colega amigo nosso do IQB, é um amigo da UFAL, é um amigo da FAPEAL, né, que foi reitor de Viçosa, professor lá da Universidade Federal de Viçosa, foi presidente da FAPEMIG, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, que hoje está no CNPq, e que pegou a bomba acontecendo lá, né, de supetão. Certamente a gente vai ter espaço para conversar com ele, né, e eu tenho uma expectativa pelo menos ali. Agora é muito triste quando a gente vê o posicionamento do Ministério, né, da CAPES em detrimento das universidades. Eu acho que a gente tem que construir, e a gente tem trabalhado muito com o CESU, né, com a Secretaria de Ensino Superior do MEC, no sentido de construir uma relação mais sólida, né? E eu acho que a gente tem espaço para alguns avanços ainda, desde que a gente comece a mostrar o que a gente faz. E aí vem a marcha, né? Eu acho que a marcha é um momento ímpar da UFAL mostrar a sua cara, mostrar as coisas positivas que a UFAL faz. É mostrar que a gente não está trabalhando para o próprio umbigo, que a gente tem impacto no dia a dia. A Universidade Federal de Alagoas, ela não só forma gente da diploma, não. Ela interfere na saúde do dia a dia. O hospital universitário é o hospital de 94% da população de Alagoas que depende de SUS. Na hora que a coisa complica, vem para o HU. Né? O CEDU é o centro que forma os nossos professores que dão aula para os nossos filhos no estado todo. Né? A Faculdade de Direito não é só uma escola de direito que é a melhor do Nordeste e uma das 5 melhores do Brasil, não, com maior aprovação na OAB. Né? A Faculdade de Direito, ela tem um fórum universitário ali na frente da UFAL, que a gente que às vezes passa e nem sabe o que é aquilo, que atende a toda a população do entorno. É um serviço de extensão que a FDA faz. E assim eu vou contar várias outras coisas aqui que a UFAL faz, mas que a gente é muito ruinzinho de contar para os outros. A gente não E sabe tem que vender o contar, peixe. a gente precisa Tem que contar. vender. Tem que vender esse peixe. E a gente tem que falar das nossas mazelas para o lado de dentro e das nossas benesses para o lado de fora. A gente tem que vender esse peixe para o lado de fora. E a gente tem muito o que fazer. E amanhã na marcha, né, a UFAL vai ter uma participação expressiva, todos vocês já viram aí a programação. Aliás, essa nossa atividade aqui hoje, eu disse nas redes sociais lá que era um esquenta para a marcha, viu? E já é um esquenta, né, porque começa a acontecer amanhã e que vai se propagar por mais uns dias. Amanhã a gente vai reforçar isso, né? Além de uma programação de seminários pesados, amanhã entra no canal do YouTube da UFAL uma série de matérias que eu vou dar um brinde para vocês aqui agora. Eu só vou mostrar a introdução, porque se eu mostrar o vídeo completo, o Cleiton me mata, tá? Ó, deixa eu ver se Ele eu está consigo. acompanhando a gente, o Cleiton está aqui. Tá? Ah, meu Nosso Deus do céu. corretor Então de extensão está nos acompanhando. só vou mostrar rapidinho para ele não ver, então, tá? Não é um videozinho tosco, é um vídeo bem produzido, que valoriza a gente, né? Deixa eu ver aqui no meu YouTube se ele está funcionando. Né? Vamos ver se vai funcionar aqui. Spoiler, passa aí pra gente. Spoiler, ó, só para vocês terem uma ideia do que vocês vão ver amanhã. Você mandou o vídeo falando isso? Ó.
Bota um pouquinho mais para trás. Tá bom aí, tá bom aí. Mais para trás um pouquinho. Pronto, só a introdução, viu? Ah, é para vocês ficarem com vontade. É para vocês ficarem com vontade, tá? Tá tudo produzido, tá tudo bonitinho. A gente pegou aqueles vídeos caseiros e fez uma edição, né? Um trabalho muito sério do setor de comunicação, da Proex. E aí vale a pena a gente falar também, né? A UFAL tá com muitas coisas na ponta da agulha, né? Eu não sei se eu posso dar muito spoiler por aqui, não, porque senão vão me bater depois, né? Não se preocupe, não. Mas aqui você pode ficar à vontade. Me contaram que na turma do Que Ciência tem um pessoal que adora virar à noite, né? E aí um passarinho me contou que daqui a pouquinho vai ter uma virada cultural digital da UFAL, né? Que está na ponta da agulha. Preparem-se aí, tá? Tem o UFAL Mais Ciência, né? O UFAL Mais Arte e Cultura, o UFAL Conectada, né? Programas que a gente tá fazendo que estão levando a cabo aquilo que a gente já fazia, mas que a gente escondia e que agora a gente está tendo a oportunidade de mostrar para todo mundo, né, nas mídias digitais. Então, acho que é um momento diferente, mas que a gente não está deixando passar em branco, a gente não se enclausurou, não está todo mundo escondido em casa para não ter que trabalhar, não, está todo mundo trabalhando, né, nos escritórios, na sua casa, ou aí nos presenciais. E a minha preocupação agora é qual vai ser o legado positivo do Covid. E a gente começou a trabalhar ontem, teve uma reunião, a professora Francine deve estar nos acompanhando aí, né? A professora Valéria também. Ontem tivemos uma reunião dos fórum dos diretores, já a partir da reunião que a gente teve na sexta-feira do Comitê Gestor do Covid, né? Nós precisamos começar a trabalhar agora o plano de saída, o plano de retomada. E aí, Monique, eu quero destacar isso. Não vai ser do mesmo jeito, tá? A gente não vai assistir aula da forma que assistia antes, vai ser totalmente diferente. O transporte vai ser diferente, a comida vai ser diferente, né? O restaurante vai ser diferente, a sala de aula vai ser diferente. Mas a gente ainda não sabe o que vai ser, né? Eu estou acompanhando o tempo todo aqui na Europa, na Ásia, como é que vai ser a retomada. Hoje, agora à tarde mesmo, eu estava analisando com o pessoal um documento da Universidade de Coimbra, né, que já está tentando fazer o planejamento de retomada, mas as universidades da Coreia do Sul e da China já estão começando a fazer esse planejamento, né? Mas ainda muito incipiente, né? A gente não tem ainda um roteiro de como fazer isso. No Brasil, eu tive na reunião da Andifes na terça-feira, né, existe uma comoção generalizada, nenhum reitor tem a solução pronta, nenhuma universidade tem a solução pronta, né, e duvido que a gente vai ter uma solução coletiva para a retomada. Então nós temos que começar a trabalhar nisso agora, elaborar os grupos de trabalho, né, o grupo de trabalho de logística, o grupo de trabalho de sala de aula, de projeto pedagógico, de mídias digitais, né, o grupo de trabalho de restaurante, o grupo de trabalho de calendário, o grupo de trabalho de horário de atendimento. A gente vai ter que trabalhar 24 horas por dia no presencial para garantir que a gente não tenha muito tumulto. Nós não temos sala de aula suficiente. Talvez a gente tenha que trabalhar 3, 4 expedientes aí, fazer turno viradão, né, da madrugada, com aulas de madrugada. Os ônibus não podem chegar na UFAL lotados. Os ônibus do interior, como é que a gente vai fazer? Não temos resposta para isso. São muitos questionamentos que vão demandar de respostas que não sejam no achismo. Eu não posso dizer o eu acho, né? A gente tem que ter, né, certeza, a gente tem que ter assertividade. E para isso a gente tem que planejar. E esse não é um planejamento individual, não. Isso envolve o pessoal da psicologia, envolve o pessoal da segurança, logística, os pedagogos, os caras da TI, né? Muito complexo. A gente começou já na reunião do Covid na sexta-feira a tratar desse tema. O professor Arnaldo e o professor Elaine, que são os líderes do Fórum dos Diretores, já estavam presentes, e anteontem, nós tivemos uma reunião do Fórum exatamente para começar. Acho que a internet do professor Tonholo caiu, a gente vai aguardar ver se ele consegue voltar.
assim que ele voltar, a gente convida novamente. O nosso tempo de transmissão de live, ele está chegando ao fim. O professor voltando vai ser praticamente para dizer as despedidas dele dessa live, mas antes dele conseguir voltar, já gostaria de adiantar nossos agradecimentos à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, à Pró-Reitoria de Extensão, pelo edital UFAL Conectada, ao QuiCiência, que é um grupo de pesquisa de ensino e extensão em Química, e ele voltou aqui, deixa eu convidar ele de novo. Já voltei. Já voltei, Monique. Está voltando. Professor, estava comentando aqui que o nosso tempo de live ele está chegando ao fim. A gente pode até voltar e iniciar uma outra live, mas essa ela vai precisar ser finalizada para poder a gente gravar e deixar para quem não pôde assistir ao vivo, poder assistir no feed depois. Aí eu estava agradecendo à universidade, ao instituto, ao edital da Pró-Reitoria de Extensão, o FAO Conectada, a presença de professores que estiveram conosco, a professora diretora Francine, a professora Adriana, a professora Cíntia, a professora Simone, o professor Rafael Saraiva, que é o coordenador do Química Licenciatura EAD, ao pró-reitor de Extensão Cleiton, a professora Daniela, aos demais alunos, professora Marília, todo mundo que esteve conosco para escutar um pouco sobre a nossa UFAL, né, diretamente do reitor, e para compartilhar um pouco conosco esse passo inicial para a Marcha Virtual pela Ciência. A gente não está conseguindo ver a sua imagem, professor Tonholo. Está dando em processo de conexão. Mas gostaria muito, enquanto a gente espero que apareça, de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. A gente sabe que é uma agenda muito cheia, uma agenda ocupada, mas que você encontrou esse tempinho para estar conosco, né? Ou seja, se fazer próximo. Porque mesmo que a gente esteja em isolamento social, a internet, essas redes sociais, ela ajuda muito na proximidade. Então, nós estamos distantes, mas ao mesmo tempo, nós estamos muito próximos, né? Estamos perto, estamos presentes uns dos outros. Então, eu gostaria muito de agradecer. Se o senhor puder escrever alguma coisa, se despedindo, porque não está aparecendo nada, não. Me ouve? Hoje estamos ouvindo. Então eu vou continuar por voz aqui. Eu estou aparecendo em cima e embaixo você em cima aqui, mas vamos de voz. Bom, só para concluir o raciocínio, né? Nós precisamos começar agora o planejamento de retomada, independente de quando vai ser essa retomada. E esse não vai ser um trabalho fácil. A gente vai ter que trabalhar muito, com muita gente, com muitas competências, viu, Monique? E aí, eu tenho que reforçar aqui a importância de ter mais gente envolvida no projeto Covid. E aí eu queria destacar que a Pró-Reitoria de Extensão tem, nesse momento, um edital aberto especificamente para o Covid, né? E eu queria destacar aqui que a gente precisa de gente para gerar conteúdo para nos ajudar nessa organização. Um ótimo canal com bolsa para estudantes, né, é esse edital da Pró-Reitoria de Extensão, né, lá na coordenação de extensão. Que tem bolsas que já são específicas do programa UFAL Covid. Fora isso, né, a universidade vai estar aqui com toda a sua energia, né, trabalhando amanhã, durante o dia inteiro, na marcha, e eu ficaria muito feliz de ver vocês durante as programações lá durante o dia todo. E eu agradeço mais uma vez aí a atenção e o carinho de todos vocês aí de ter me convidado, né, esperando ter jogado um pouco de energia, porque nesse momento nós precisamos de muita energia. Voltamos, gente. A primeira live ela já ficou salva. A gente depois junta o vídeo da primeira com o vídeo da segunda e a gente disponibiliza. Tá me vendo? Agora pode ficar mais à vontade, viu, professor? Porque a primeira live ela foi encerrada, a gente iniciou essa segunda e depois a gente junta os dois vídeos. Tá joia. Então eu estou aqui à vontade para responder aí as questões de vocês, né, mais uma vez agradecendo a todos vocês. Agora eu estou vendo aqui, né, no grupo que tem gente, muita gente daqui, a gente tem gente do Rio Grande do Sul e gente do Amapá na live. Você está sabendo disso? Tem gente de São Paulo acompanhando a gente do Rio de Janeiro. Tem gente de Foz do Iguaçu, ó, Zé Ricardo, Jaceguai lá no Amapá, ó. Show de bola, bem-vindos todos vocês aí, que prazer em vê-los aqui,
Mas, Monique, eu fico à disposição de vocês para os questionamentos, para as dúvidas, para as sugestões. Teve uma pergunta que eu anotei aqui, que foi do Viana, que ele queria saber se por acaso a UFAL ela está recebendo algum tipo de retaliação para ser forçada a voltar com as atividades presenciais. Não, a gente tem uma chamada do ministro que quer a volta às aulas a todo custo, né? Mas ele não diz que tipo de volta às aulas. Nesse momento, nós estamos impedidos, não por vontade própria, né, de retorno às aulas presenciais, mas nós estamos com o Prograde, Propep, os falando dos diretores, né, trabalhando no sentido do resgate das atividades não presenciais. Provavelmente, daqui a pouco a gente já vai ter condição de começar as atividades da pós-graduação no não presencial e no não presencial. E na graduação vai demorar um pouco mais. A gente tem uma situação muito, muito complicada com relação ao perfil socioeconômico do nosso estudantado, Monique. Hoje em dia, aliás, é outra coisa, né, que a gente já vai soltar daqui a pouquinho, o primeiro e-book da UFAL, pela EduFal, e o primeiro e-book é exatamente sobre o perfil socioeconômico dos estudantes da UFAL. Eu vou só dar aqui um spoiler de novo aqui, né? A gente adora spoiler. Adora, né? Tipo. Mas nesse estudo que vai sair do socioeconômico da UFAL, comparando a UFAL com o resto do país, tem 2 dados que chamam muito a atenção da gente. Primeiro, a UFAL hoje, ela tem aproximadamente 70% dos seus estudantes dentro da linha de pobreza. 70% dos estudantes de graduação, tá? Os da pós não estão nesse circuito. Dentro da linha de pobreza. E a gente tem algo em torno de 20% dos nossos estudantes abaixo da linha de extrema pobreza. Como é que eu posso imaginar que esse estudante tenha acesso à internet numa banda confiável que permita ele estudar? Como é que eu posso esperar que esse estudante tenha um computador para fazer minimamente as suas tarefas, né? Perfeito. Então aí a gente está numa situação crítica, né, e a gente está negociando com o MEC agora um projeto de UFAL 100% digital, né, e eu espero que a UFAL, eu já me coloquei à disposição do secretário da CESU para que a UFAL seja o piloto do Reúne Digital. Né, aquele Reúne que permitiu a expansão da UFAL, eu espero que a gente tenha um Reúne Digital, e eu já cobrei que a UFAL deve ser o piloto disso, a gente está trabalhando já com o grupo no projeto, a expectativa é que até amanhã envie esse projeto para a CESU. Sabe o que significa esse projeto? Garantir o retorno das atividades, Monique, mas não é só retorno das atividades. Eu tenho que suplantar essa situação socioeconômica para garantir retorno às aulas. Né? Eu não posso fazer um estudante que está morando lá no assentamento que não tem nem eletricidade ter aula digital se ele não estiver devidamente preparado. Se tiver que comprar computador e colocar à disposição dele, se o MEC autorizar, nós vamos fazer isso. Se a gente não tem bolsa de permanência, bolsa de alimentação, bolsa moradia, nós vamos ter que ter um bolsa chip de internet, porque senão o aluno não vai poder participar. Então nós vamos ter que nos reinventar. A gente está trabalhando isso. E aí, a pressão existe sim. E a universidade não... Por isso que a gente tem que deixar muito claro que a universidade não está parada. O que nós não estamos tendo nesse momento é aula. As outras atividades continuam. E a gente tem que retomar essas aulas o quanto antes. Não estamos tendo aula presencial, né? Mas para quem tem condições, as aulas até estão acontecendo online. Não serão cobradas, mas está sendo disponibilizada, né? E agora a gente tem que fazer isso ficar coletivo, né? E não só para alguns, né? É um esforço, é uma iniciativa, a UFAL não estava preparado para isso, a CIED foi desmontada, né, para uma universidade que lá na época de professor Eurico chegou a ter 8.000 estudantes de EAD, hoje a gente não tem 600, né? A CIED foi diminuíram. Nós vamos ter que resgatar, nós vamos ter que correr atrás. Né? Educação à distância agora não é mais opcional, agora ele vai ser dia a dia, vai ser corriqueiro. Né? Eu acho interessante você tocar nessa pauta, professor, porque a gente precisa encarar a novidade, né? A gente precisa inovar. A tecnologia já chegou
A gente acha que devido a essa questão do isolamento social, a gente adiantou 10 anos à frente, eu acho, de uso da tecnologia, a gente antecipou esse uso e a gente precisa estar inserido. Então, a gente faz um planejamento de imersão da universidade nesse mundo da tecnologia. A gente entra dessa imersão, a gente objetiva, como o pró-reitor da extensão, o Cleiton, falou, a gente objetiva um ótimo e a gente tenta chegar lá. Se a gente chegar no bom, já está de bom tamanho, mas o nosso objetivo é ótimo. Então, a gente precisa deixar uma UFAL inteira conectada. Se os alunos precisam ter esse acesso, o que nós precisamos fazer para que esses alunos tenham acesso? E não cortar o processo de evolução, né? Não impedir o acesso à tecnologia. A gente disponibilizar e pensar como tornar todos acessíveis, né? Eu acho muito interessante essa fala, porque mostra uma preocupação com a inclusão, né? Com a realidade do aluno também que não tem um acesso fácil à internet, ao acesso às plataformas. Perfeito. Agora, Monique, a gente tem muita resistência também, a gente tem que trabalhar as nossas resistências, tá? Por exemplo, o WebConf, que hoje a gente usa o dia inteiro, 10 vezes por dia, em 10 conferências por dia, ele está disponível. Eu faço uso do WebConf há pelo menos 7 anos, né? E a maior parte da comunidade, docentes e técnicos, sequer tinha usado uma ferramenta desse tipo, né? Hoje está aí, está todo mundo usando o tempo todo. Tem N ferramentas diferentes, né? Diferentes para serem utilizadas. Agora, a gente tem que encarar as nossas dificuldades. E aí eu fico muito feliz, né? Precisou do Covid chegar aqui e dar uma chacoalhada na gente, né? Nesse momento, tem 1.000 técnicos e docentes da UFAL fazendo curso de Moodle. Poxa vida, o Moodle tem há 15 anos na UFAL. Só agora a gente tomou vergonha e foi fazer o curso. Eu, inclusive. Tá? Me coloco aqui que eu estava fazendo o curso de Moodle também. Tá? 1.000 técnicos e docentes fazendo o curso de Moodle. As pessoas estão levando a sério, estão querendo aprender, estão querendo trabalhar. Isso é muito bonito. E o que eu acho bonito também, professor, é a gente ver que a comunidade ela está aderindo, mas é bonito ver também que a UFAL ela está proporcionando essa capacitação, porque apesar do Moodle existir há muito tempo e muitos professores até usarem, e a UFAL já proporcionar esses cursos até antes, um pouco, é bonito a gente ver a variedade de cursos, porque para mim chegou curso de formação básica, né, para quem não tinha essa intimidade, chegou curso de formação avançada, porque para quem já tinha, já usava, que tal aprimorar a maneira de usar, né? Chegou curso de docência online, para os professores terem essa habilidade, essa capacitação de trabalho à distância aprimorada. E é uma capacidade que ela não vai, é um uso que não vai ficar só fechado nesse período de isolamento social. É uma capacitação que ela vai continuar depois da pandemia também. Então, nossa atividade docente ela vai ficar mais aprimorada. Eu acho que é uma oportunidade muito, muito boa, né? É como o senhor estava falando, a gente tem que ver o pós-Covid, os pontos positivos de tudo isso, né? Principalmente em termos de universidade. Mas eu vou te fazer uma provocação, Monique, né? Eu sou licenciado e sou bacharel, como você é licenciada também, né? Como muitos de nós aqui que estão nessa conferência somos, né? A maior parte dos docentes da UFAL, que são contratados como docentes, sequer teve qualquer formação pedagógica até hoje. O médico, ele é contratado para ser professor, não é por ser professor, é por ser médico. O engenheiro no CETEC não é contratado por ser docente, mas é contratado por ser engenheiro, né? A mesma coisa acontece na administração, né? E aí, olha, de repente você tem um profissional que se depara com a situação de docente sem nunca ter sido preparado para isso. E isso é um dilema, né? E aí eu queria fazer uma provocação. Eu acho que essa situação do Covid está nos provocando para o ser docente, que a gente tinha esquecido, né? Então, quando você vai participar de um curso do Moodle, você está compartilhando, como eu estava semana passada nas aulas lá com o Gonzalo, aliás, um show, né, de aula do Gonzalo Hábil, né? Eu estava lá com o pessoal do CEDU, estava com o pessoal da Física, da Letras, e o tempo todo eu estava aprendendo alguma coisa diferente do nosso dia a dia, né? O fazer docente é isso, né? Quantas vezes antes a gente teve a oportunidade, né, de se treinar enquanto docente? Eu acho que esse momento está servindo para a gente
prestar atenção de que, além de saber de química, a gente tem que se dedicar a ser treinado para ser professor melhor do que era antes, né? Ser professor nem sempre é profissão, né? Por vezes, o ser professor é devoção e, por vezes, é obrigação. Nesse momento, a gente está trazendo os devotados para ajudar os obrigados, né? E eu acho que está sendo uma simbiose muito boa. Eu acho que a qualidade do ensino que a gente promove na UFAL vai melhorar muito depois dessa pandemia, porque não é só pelas ferramentas, não. As pessoas estão conversando muito, né? Você quer ver que coisa legal no comitê Covid, que a gente está participando, você ter gente da saúde, da física, da medicina, da administração, né, da psicologia. É muito legal ter isso, né? Essas atividades de mobilização ajudam muito na integração, e a gente começa a se descobrir enquanto instituição também. É muito positivo isso. Concordo, e o nosso professor. fazer fica melhor. Concordo. Eu não vi muito uma provocação, não, porque eu concordo exatamente com tudo que o senhor falou aí. Ó, eu estou vendo o pessoal da farmácia aqui, né? Ó, Tá, o Eliane está pessoal tá aí, bem ó, presente aqui, ó. presente, ó. Né? Eliane A está sabendo que professora tem Edna novidade com tá aqui relação à farmácia presente. escola, né, Eliane? Novidade aí na farmácia escola. Hoje a gente teve acesso à licença ambiental. Daqui a pouco a gente vai lançar a licitação da farmácia escola, né? É A muita professora coisa Eliane, acontecendo, né? a professora Eliana, ela também está lançando um simpósio de jornadas também, assim, de lives temáticas do grupo de pesquisa dela, com discussões das linhas de pesquisa sobre farmacologia. A gente vai divulgar também na nossa página. Olha lá, o pessoal do ICBS a todo vapor também, né, Eliane? A turma do Covid lá, do Life e companhia a todo vapor. Renato me ajudando bastante, viu? Renato, Iracilda, me ajudando bastante lá também nessa missão, viu? Tem muita coisa boa vindo pela frente aí, viu? A gente está falando aqui, ó, de farmácia escola, que o projeto já vai para frente, né? A gente está falando aqui da reforma, né? Hoje eu recebi a boa notícia da liberação do orçamento da emenda do deputado Paulão, que vai permitir o conserto, finalmente, do espaço cultural para a gente resgatar o Auditório Guedes de Miranda. A licitação já está indo para frente também. Hoje eu tive a notícia que o prédio lá de Santana do Ipanema, que já foi inaugurado, mas não está pronto, né? Parece que vai ficar pronto daqui a pouco. Talvez a gente vá lá em breve para verificar. Então vai ser mais um espaço novo da UFAL. Tem muita notícia boa acontecendo nesses dias aí, viu? Exatamente, exatamente. Nós vamos dar o nosso encerramento da nossa live, agradecendo, professor, a sua disponibilidade. Eu sei que eu já agradeci, mas é porque é uma consideração muito grande o senhor ter dito sim, em aceitar estar conosco, em conversar sobre a realidade da UFAL, como ela está com essa garra, com as mangas dobradas, empenhadas em seguir adiante, em olhar para frente. Agradecer pela disponibilidade de conversar um pouco conosco sobre a importância da Marcha Virtual pela Ciência, por essa jornada de lives temáticas proposta pelo Grupo Que Ciência. Agradecer à Universidade Federal como um todo, né? Representada pela sua pessoa, ao Instituto de Química e Biotecnologia, nossa diretora está presente conosco, a Pró-Reitoria de Extensão, o nosso pró-reitor de Extensão, o Cleito, também está presente aqui conosco. Agradecer a todos que participaram, aos membros do Que Ciência que fazem acontecer, aos ex-alunos que estão acompanhando, aos alunos, a toda a comunidade. Então, obrigada a todos. Se o professor Tonhoro tiver mais alguma palavra para Não, é só para fazer uma provocação. A química tem que nos ajudar. Simone, me socorre lá com o PEX-PG, Simone. Vamos tocar o PEX-PG, Simone. Né? Nós precisamos dar um plus na pós-graduação também, gente. Vamos embora.
Botar essa Bora lá, pós-graduação por cima. pós-graduação. Vamos que vamos. Pois então, pessoal, muito obrigada. A gente vai gravar, vai juntar a primeira live que teve com essa segunda, para poder disponibilizar para vocês no Instagram, tá certo? No nosso feed pelo IGTV. Durante a semana, Beleza. amanhã, nós teremos a professora Marta Marandino, que é doutora do Centro de Educação da Universidade de São Paulo, que ela vai conversar conosco um pouco sobre educação não formal. Então, para você que é muito habituado a entender somente sobre a educação formal, que é aquela que acontece dentro da universidade, dentro das nossas escolas, dentro das nossas paredes, dentro de um prédio, aí você vai ter a oportunidade de descobrir que a educação ela também acontece fora das paredes dessas instituições. E a gente vai conversar um pouco sobre educação não formal. Então, até lá e muito obrigada pela presença de vocês. Sou Tchauzinho. cientista, sou o FAO e amanhã estaremos juntos na marcha pela ciência virtual da SBPC. É isso aí. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Obrigado aí pela atenção e carinho de vocês todos.